Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a professora Daniela Sanches e hoje nós vamos fazer mais uma aula de língua portuguesa. O tema será língua, linguagem e fala. Vamos lá? Vamos nos aventurar nesse mundo das letras da língua portuguesa? Bom, a primeira coisa que nós devemos saber é a diferença entre linguagem, língua e fala. Através deste desenho, o que nós conseguimos perceber? Que fala, língua e linguagem, elas estão conectadas, ou seja, elas estão interligadas. Mas, professora, ainda não consigo diferenciar um conceito do outro. Bora lá, vamos descobrir então o que significa. Bom, vou começar da fala, né, que ela está lá no miolinho do nosso desenho anterior. A fala é a forma como o indivíduo se comunica oralmente. Ela está diretamente relacionada com a língua. Então, o que é fala? É como eu falo, tá? Como eu me comunico com o outro, certo? Olha, se comunica oralmente, ok? Língua. A língua é um código, pessoal, tá? Esse código que nós estamos usando aqui no momento dessa fala minha é a língua portuguesa. Então, eu estou explicando para vocês, né, de uma maneira oral, o código língua portuguesa, tá? Então, ó, se trata de um código verbal, um conjunto de palavras que detém significado para um determinado grupo. Então, a minha fala corre através da língua portuguesa para o quê? Algumas pessoas, as pessoas que estão assistindo essa aula. Então, a linguagem se refere, então, a quê? Ao processo de interação, tá? Então, é uma interação social, interação entre as pessoas. E ela pode ocorrer de forma, através da fala, que é verbal, tá? Ou até escrita, ou mesmo os gestos, sons, imagens, que é não verbal. Mais adiante a gente vai estudar um pouquinho dos tipos de linguagem, tá ok? Mas que fique claro que a fala é a maneira como eu falo um determinado código, neste caso nosso, a língua portuguesa, para determinadas pessoas, fazendo com que ocorra aí uma interação, tá ok? Bom, se eu estou falando de língua, linguagem e fala, é importante que eu saiba um pouquinho quem que estuda, né, a linguagem. Já que a fala e a língua está dentro da linguagem, quem que estuda a linguagem? A ciência que estuda a linguagem e as suas características é a linguística, tá? Aqui tem até o nome, né, de um dos pais da linguística aplicada, Ferdinand Saussure, que foi o responsável aí pelo conceito, né? Ele definiu o que é língua, o que é parole, e a gente vai ver também na aula de hoje significado, significante. Então, foi graças aos estudos dele, tá bom? Bom, agora aqui, esse é o livro que nós vamos utilizar, tá? Para o primeiro ano, Se Liga na Língua, da Editora Moderna. Então, foi desse livro que eu retirei esse exercício, para que vocês pudessem refletir um pouco, tá? Então, o poema que nós vamos estudar aqui se chama Poema Suspenso. Vamos, então, ver, ó. Os cenógrafos de espetáculos teatrais precisam ser criativos e ter conhecimento técnico para projetar cenários que garantam a ambientação necessária ao desenvolvimento das cenas e à performance dos atores. Alguns deles exigem soluções ousadas para viabilizar as ideias do texto original. É o caso da peça Poema Suspenso para uma Cidade em Queda.
Observe a foto de uma dessas cenas e responda. Então, eu quero que vocês se atentem, tá? É um poema, porém ele está sendo, né, realizado de outra forma, né? Não escrita, mas aqui a gente tem um poema. Lógico que a gente não assistiu, né, a peça, mas a gente imagina como que funcionou isso aqui, né? Então, andaimes, barras de ferro, ó, tá vendo? Aqui tem as placas, né, para a pessoa poder parar. O que será que isso representa? Tá querendo transmitir que tipo de ideia? O que que ele quer representar com esta peça? Olha, uma senhorinha, não sei se está crochotando, um moço tocando guitarra, uma outra pessoa fazendo alguma outra coisa aqui, outra assistindo TV, dá a entender, outro tocando violino, cada um está fazendo uma determinada ação. Então vamos refletir. O que permite ao espectador concluir que os personagens estão em um edifício? Fácil, hein? O que permite essa ideia? A estrutura, né, com que foi apresentada a peça. Olha lá, as delimitações de espaço por barras de ferro e barras dispostas na horizontal e verticalmente. O que elas sugerem? Andares, unidades habitacionais. Então, essa delimitação do espaço sugere, né, que é um edifício. Dentro desse edifício, as pessoas, cada um dentro da sua casa, da sua caixinha ali, está fazendo a sua ação diária. É possível definir se o edifício é comercial ou residencial? Justifique. Muito fácil também, hein? Vocês viram alguém de terno, gravata? Viram sala de reuniões? Não, né? Então, dificilmente seria um prédio comercial, correto? Tá mais com cara de residencial. Olha lá. Como sugerem as atividades praticadas pelos personagens e os objetos em cena. Correto? Mais um pouquinho de reflexão. Explique por que a organização do espaço sugere isolamento e interação simultaneamente. Então, eu tenho simultaneamente pessoas isoladas e pessoas interagindo. Mas de que forma? Pensa na organização do espaço. Isso é possível? Sim, é. Porque, ó, de um lado, cada personagem realiza uma atividade particular dentro do espaço que lhe foi reservado. De outro, as barras constroem módulos vazados, ou seja, módulos que não é uma parede fechada, né? É algo aberto, que sugere o quê? Que propicia a quê? A movimentação, a interação entre as pessoas que estão dentro daquela cena. Então, ela não faz só a atividade que está reservada a ela dentro da caixinha dela, né, do apartamento dela, mas ela também interage com os demais devido, né, a esses módulos vazados aí. Que resultado o cenógrafo obtém ao representar o edifício com uma estrutura aberta? Qual é o resultado disso? O que ele está querendo nos passar? A estrutura sendo aberta, ela dá ideia, ela permite o quê? Interação. E interação, nós acabamos de estudar, se dá por meio da linguagem. Lembra que eu falei? Linguagem é a interação social, né? Entre o cenógrafo que planejou o espaço e o público. No caso, aqui a gente entende que esses personagens, esses atores podiam conversar entre si e com esta resposta, né, quem assistiu a peça também naquele momento tinha oportunidade de interagir com quem estava fazendo essa peça, tá? Então havia aí uma interação social, havia linguagem. Então anota aí, ó, que linguagem é a mesma coisa que
interação social. Importante guardar esta definição, ok? Quais são os tipos de linguagem, já que a gente está falando, né? Eu vou ter a linguagem com sentido denotativo, vocês já estudaram, que é o sentido real, o sentido de dicionário, como realmente é, né? Minha geladeira quebrou. Eu estou falando do aparelho, né, que faz os alimentos ficarem gelados. Se fosse no sentido conotativo, já não é no sentido real, é no sentido figurado. Não obedece o dicionário. Olha o exemplo. Minha namorada é uma geladeira. Ou seja, ela é uma pessoa fria, não é uma pessoa tão carinhosa, né? A gente está querendo dizer isso. Então, aqui é o sentido real, tá? E aqui, do eletrodoméstico em si, e aqui a gente está aí dando uma qualidade, né, para essa pessoa, falando que ela é uma geladeira. Aí eu tenho 3 tipos de linguagem. Eu tenho a linguagem verbal, a não verbal e a mista. Então, para exemplificar, a linguagem verbal, a primeira aqui que foi citada, é essa aqui, ó. Ela se dá por meio da fala e da escrita. Proibido estacionar, tá? Então, esse é um exemplo de linguagem verbal. A linguagem não verbal se dá por meio de imagens, signos, que é o caso aqui, né, dessa placa. E essa placa, ela quer dizer o quê? Que é proibido estacionar. Só que em vez da pessoa escrever, né, a pessoa utilizou do símbolo para representar isso. No terceiro caso, nós temos a junção, ou seja, a união da linguagem verbal e não verbal. Ao mesmo tempo que eu tenho o símbolo, eu também tenho a escrita, tá? Então, este é um exemplo de linguagem mista, o que acontece muito frequentemente em quadrinhos, né? Nas tirinhas. Agora, voltando a falar um pouquinho da língua, quando eu falo em língua, ela está conectada a um código, como a gente já viu. O código que eu estava utilizando ali no momento da explicação para vocês e continuo a utilizar é a língua portuguesa, né, de forma oral. O código está conectado a um signo. Nossa, o que é signo? Do zodíaco, aquário? Não, tá? Vamos entender isso, esse conceito de signo. Então, ó, só para retomar, língua é um conjunto de sinais, baseado em palavras que obedecem às regras gramaticais. O código é um sistema de sinais, também chamado de signos ou símbolos, que por convenção prévia se destina a representar e transmitir a informação entre o emissor e o receptor. Então, vamos lá, bora lá entender o que é signo. Ó, aqui é um exemplo, antes de falar sobre signo, do código, né? Então, eu tenho uma tirinha aqui. Olha, Garfield, vai buscar. E ele joga a bolinha. Nesse meio tempo, vem o cachorrinho para pegar a bolinha. Então, qual foi o código utilizado nesta tirinha? Foi a língua portuguesa, né? A língua portuguesa aqui, ó, utilizei da escrita, da linguagem não verbal, e ao mesmo tempo a gente tem imagens. Então, lembra, quando eu tenho linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, se trata de uma linguagem mista, tá? Mas o código, o que eu escolhi para me comunicar, o código utilizado foi a língua portuguesa, né? E os gestos. Aí, o código está ligado ao signo. O que é, então, o signo linguístico? É um elemento representativo, tá?
que apresenta dois aspectos, o significado e o significante. O significado, ó, é quando você ouve o que a pessoa fala ou você lê. Então, por exemplo, vou eu e falo para você, casa, casa. Os seus ouvidos ouviram esses fonemas, tá? Lembra que quando eu tenho as barras, né, significa que eu estou representando o som daquela palavra, né, daquele fonema, tá? Então, ó, aqui eu tenho o significante, eu escutei a palavra casa. Mentalmente, já veio para mim o significado de casa. Então, eu defini o que a pessoa falou. Casa, veio ou uma imagem, veio um conceito do que era aquilo, tá? Aqui fica mais fácil de entender. Então, o signo, ele pode ser uma imagem acústica, tá? E, ao mesmo tempo, ele vai definir o conceito. Então, eu tenho um significante, a mesma coisa que dizer que eu tenho um significante e um significado. Então, sapo, você ouviu a palavra sapo, automaticamente você já sabe o que significa o animal, ó, tá? Então, pode ser que venha essa imagem à sua cabeça. Então, nem sempre o significante tem que ser algo acústico, tá? Como eu já disse anteriormente. Então, aqui, ó, foi emitida uma mensagem através de um signo. Qual foi o signo utilizado? Foi a língua portuguesa escrita? Não, foi a utilização de um símbolo. Então, eu não falei, eu não escrevi, eu coloquei um símbolo. Quando a pessoa vê esta placa, este símbolo, vai acontecer no cérebro dela, né? No processo mental, isso. Ela vai ter um significado, ela vai saber o que significa esta placa, ela tem uma ideia, um conceito, e, ao mesmo tempo, ela tem o significante, né? Que é algo visual aqui. No que nós vimos anteriormente da Casa do Sapo era algo sonoro. Aqui é algo visual, um estímulo físico, tá? O estímulo físico foi visual. Então, ela olhou a placa, ela já sabia o significado e conseguiu definir que aquilo significava direção proibida. Tá ok? Bom, para refletir, vamos falar um pouquinho de signo então, né? Dessas ideias de símbolos. Os dois signos a seguir remetem à ideia de mulher ou de feminino. Então, ó, olhando esse símbolo, o primeiro símbolo, eu vejo a silhueta feminina, ou, né, a representação da mulher. No segundo, representa o quê? Representa o sexo feminino. Tá, então o que eu vou ter que refletir aqui, ó? Que diferença existe na forma de representação da ideia? Existe diferença de eu representar a silhueta da mulher com o conceito de sexo feminino? O primeiro, olha lá, o primeiro signo remete à ideia de feminino, porque tem muita semelhança com a imagem, né, da mulher, ó, a semelhança de imagem. Porém, o segundo, ó, vale-se de um símbolo para representar a ideia. Tá? Então, fica um pouquinho mais difícil de eu entender, né, se eu não tiver o conceito daquele símbolo, se eu não souber o significado. Qual deles é, na sua opinião, o mais adequado para sinalizar um banheiro em um local de grande movimento, como a rodoviária ou um hospital? E por quê? Então, qual que você acha que as pessoas, né, o público em geral, com diversos níveis de aprendizado, conseguiria identificar, né, para poder fazer uso daquele sanitário? Qual? Óbvio, né, que seria o primeiro, o que remete à ideia da silhueta feminina. Por quê? É compreensível por qualquer tipo de interlocutor.
pois pode ser facilmente reconhecido pela semelhança da imagem com que ela representa. A pessoa olha, lembra, né, realmente de um corpo feminino. Já no segundo, não ocorre isso, a pessoa não consegue identificar. E por quê? Porque exige o conhecimento de uma convenção. Então, a pessoa deveria saber o seu significado. Se não souber, ela não vai conseguir entender, tá? Então, o melhor seria o primeiro. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre língua falada e língua escrita, tá? Então, há diferenças entre a língua falada e a escrita. Isso a gente já sabe, né? Pois existem diversas situações de comunicação formais ou informais. São aquela que eu preciso ser mais educado, né? Boa noite, a senhora deseja alguma coisa? Ou informal. E aí, amiga, como você tá? Né? Então, aqui exige um pouquinho mais de formalidade, aqui nem tanto, né? E a gente usa esse tipo de linguagem formal e informal diariamente. E muito, muito frequentemente na língua falada, na oralidade, correto? Então, o registro da língua, quando a gente vai ter que escrever a língua, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Se eu for escrever como eu falo, vai gerar um problema aí de comunicação, porque a comunicação ela acaba ficando comprometida. Pode ser que a outra pessoa não reconheça, não saiba o que eu estou querendo dizer, né? E é o caso desse anúncio do chip para celular. Então, vamos ver? Oferta imperdível, chip da operadora tal, R$1 com um aparelho. Então, a pessoa falou ou escreveu aqui em uma placa que ela estava vendendo um chip por R$1 com um aparelho. Então, quando ela escreveu, né, e colocou com um aparelho, o que você entende? Que somente por R$1 você ia comprar as duas coisas, correto? Eu acho que não era bem isso, né, porque ele ia ficar no prejuízo. Então, esse tipo de comunicação que ele passou da fala, da escrita, da fala, da oralidade para a escrita, o comprometeu muito. Então, a falta de domínio do código, ou seja, qual é o código utilizado aqui que nós já vimos? A língua portuguesa. Ela prejudica a comunicação, ela acabou prejudicando a comunicação dessa pessoa e ela causou transtornos desnecessários. O que eu posso lhes dizer? Que foi um fato que realmente ocorreu e a pessoa foi parar na delegacia, tá? Era um vendedor. E por quê? Porque ele estava vendendo algo que daí, quando ele fazia a venda, ele queria cobrar R$1 pelo chip e a pessoa queria o chip mais o aparelho, né? Então, foi aí um problema grave de falta de domínio do código, né, da língua portuguesa. Falta de domínio da língua portuguesa. Qual que é a solução para isso? Saber as regras gramaticais. Conhecer um pouco mais da sua língua, das normas, para que você tenha uma melhor comunicação. Então, a gramática, ela possui um conjunto de regras, de normas, de combinações específicas, conhecida como gramática, a fim do quê? De que ocorra uma melhor comunicação. Então, não é para ser algo chato de se aprender, é algo que é necessário para que o aluno, o aprendiz, melhore a sua comunicação em todos os aspectos, né? Nas redes sociais, em concursos públicos, ou numa entrevista de emprego, que lhe pedir que faça uma redação, tá? Então, isso vai ajudar em inúmeros pontos, fatores. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, deixa lá o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!